Olá, eu sou o Flávio, aqui do Legends Modo Carreira. Hoje a resenha vai ser sobre uma disputa de posição entre dois colegas ali que deu uma briga, rapaz, quase que uma briga assim, literalmente, entre Lehmann e entre Oliver Kahn, dois grandes arqueiros aí dos anos 90, anos 2000, que disputaram a posição de titular da Alemanha na Copa do Mundo de 2006, né? Só que não chegou lá do nada, né? De paraquedas, né? Então eu vou te contextualizar sobre tudo que aconteceu antes, né? Começando a falar do Oliver Kahn, que, cara, era um baita goleiro. Isso aí, indiscutível, um goleiraço, pegava muito. E era meio doidão também, né? Tinha o seu lado ali um pouco explosivo, quando ele saía da caixinha, né? E tudo mais. Ele começou a defender a seleção no ano de 1995, porém ele não foi titular, só virou titular lá em 1998, que foi depois da Copa do Mundo que teve lá na França. E aí, ali no final dos anos 90, início 2000, não havia o menor questionamento com relação à titularidade do Oliver Kahn. Afinal de contas, a gente estava falando do melhor goleiro do planeta naquela época lá. Ele que ganhou por 4 vezes consecutivas o prêmio de melhor da Europa, foi o melhor do mundo também, obviamente, e tal. No ano de 2001, ele ganhou com o Bayern de Munique a Liga dos Campeões, sendo uma figura fundamental, sendo extremamente decisivo. Em 99 já havia batido na trave ali, ele foi vice da Champions, né? E na Copa do Mundo de 2002, ele vinha fazendo uma Copa espetacular, mas incrível mesmo, defendendo a Alemanha de todo jeito, fez com que a Alemanha chegasse até a final, só que aí, na grande decisão, ele acabou falhando, soltou aquela bola no pé do Ronaldo, o Ronaldo foi lá e guardou, e o Oliver Kahn ficou marcado, né, como esse personagem aí que falhou no gol do Brasil lá em 2002. E nesse período, enquanto o Kahn defendia o Bayern, o Lehmann jogava justamente no rival, já pra aflorar essa rivalidade, né? O Lehmann jogava lá no Borussia Dortmund, da Alemanha também. Então a gente vai lá pro ano de 2004 agora, que foi quando rolou a Eurocopa, que foi lá em Portugal, né? O Oliver Kahn se manteve ali na titularidade dele, jogou aquela Eurocopa lá inclusive, e o Lehmann havia deixado o time do Borussia Dortmund para jogar no Arsenal em 2003. Ou seja, o Lehmann pegou aquela temporada de 2003-2004 do Arsenal, né? Que foi espetacular, foi incrível. Que os Gunners foram campeões da Premier League, invictos, você deve se lembrar disso daí. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre. E aí o Lehmann não gostou muito não de ser reserva já em 2004 do Oliver Kahn. Afinal, estava naquele time, foi uma das peças fundamentais e tinha jogado uma excelente temporada com o seu clube. Não sinto o respeito que mereço na Alemanha. Meu problema é que sou apenas o número 2 da seleção, embora ache que deveria jogar. No momento, estou melhor que o Kahn. E ele ainda completou dizendo o seguinte, se liga, ó. É dado como certo que sou o número 2, mas perdemos jogos contra grandes times. Talvez os especialistas devam reconsiderar suas opiniões. Eu mereço jogar a Euro 2004. E a Alemanha fez uma campanha desastrosa nessa Eurocopa de 2004. Óbvio que não foi por culpa do Oliver Kahn, né? Ele não teve nenhuma grande pataquada ali, nenhuma falha bizarra, né? Mas o time era jovem e tal, estava num processo de reformulação e sequer passou da fase de grupos, o que para a Alemanha, convenhamos, é considerado um grande vexame. Eles empataram com Holanda 1-1, com Letônia 0-0 e perderam da ótima República Tcheca também. Como eu falei, era um time bem jovem ainda, só que era bem talentoso e tinha muito para amadurecer, para se desenvolver e tal. A Alemanha vinha de uma geração que não era das suas melhores que já teve na história, que era aquela lá de 2002, que apesar disso, com todo o peso da sua camisa, conseguiu chegar até a final da Copa do Mundo. E era comandada pelo Ruud Völler, que foi um grande atacante ali dos anos 80, anos 90, tinha muito respeito na seleção. Só que aí, depois da Euro de 2004, ele acabou deixando o cargo, e aí uma outra grande figura da Alemanha assumiu, que era justamente o Jürgen Klinsmann, né? Excepcional centroavante também, grande atacante aí, o Klinsmann, né? E essa Euro de 2004 foi o início aí de um ciclo vitorioso que terminou com o título lá em 2014, né? Aliás. E desde então a troca de farpas entre Oliver Kahn e Lehmann não parou mais. Então os caras ali sempre que iam dar entrevista, um já dava aquela alfinetada no outro, o outro já falava do e era aquela coisa maravilhosa, né? Em uma dessas aí, o Lehmann falou o seguinte da namorada do Oliver Kahn, o Oliver Kahn que se separou da esposa, né? Ele era casado e tal, começou a comer uma novinha ali e tal, e o Lehmann não perdeu a chance de dar aquela cutucada. Ele falou o seguinte:
não tenho namorada de 24 anos, tenho uma vida diferente. Meio que tentando fazer uma alusão ali ao profissionalismo, mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, convenhamos, né? E aí um dos primeiros movimentos que o Klinsmann fez enquanto treinador da Alemanha foi deixar bem claro que não havia cadeira cativa, não tinha vaga definida, ninguém ia ser titular por nome lá. Todo mundo ia ter que jogar muita bola, ia ter que suar a camisa se quisesse ser titular lá em 2006, ou seja, ninguém ia ter privilégio nem porra nenhuma. Só que era nítido que os planos do Klinsmann era colocar o Lehmann como titular, ele queria fazer essa mudança. A gente vê isso porque o Oliver Kahn era o histórico capitão da seleção, né? Era o cara que carregava a braçadeira ali e tal. E um dos outros primeiros movimentos que o Klinsmann fez enquanto treinador foi trocar isso. Ele pegou, tirou a braçadeira do Oliver Kahn e deu pro Ballack, que também era outro grande nome, um cara muito respeitado e tal no futebol alemão, no Chelsea, enfim, Bayer Leverkusen, grande carreira. E aí ele chegou no Lehmann e falou o seguinte, falou, ó, Lehmann, chamou ele no PV, né? Falou, querido, seguinte, já dei essa porrada aí que foi tirar a braçadeira do Kahn. Se eu chego na imprensa e falo que ele não vai ser titular, mano, aí azeda de vez. Então, ó, você dá uma segurada aí, tá tudo certo, é nóis. Mas, por enquanto, eu vou manter esse discurso aí, que vocês estão competindo tal e tudo mais. No ano de 2005, então, seguindo a linha temporal, veio a Copa das Confederações. O povo alemão estava muito animado, muito esperançoso, até mesmo porque um ano depois seria a Copa na própria Alemanha. E nessa Copa das Confederações aí, houve um revezamento do gol da Alemanha. O Kahn jogava uma, o Lehmann jogava outra, o Kahn jogava uma, o Lehmann outra, só que, curiosamente ou não, os jogos mais importantes calharam de cair justamente com o Lehmann, né? Um deles, inclusive, foi a semifinal contra a seleção brasileira, no qual a seleção do Brasil, que tinha Adriano, tinha Ronaldinho, tinha Kaká, que timaço tinha o Brasil, acabou vencendo os alemães por 3-2 naquela oportunidade e os eliminou. Portanto, a temporada de 2005 e 2006 seria decisiva para decidir de vez quem seria o titular no gol da Alemanha. Isso era muito valioso porque ambos já eram goleiros experientes e tal. Eles tinham completa noção que aquela era a última possibilidade de disputar uma Copa do Mundo, e mais que isso, era em casa, né? Tinha todo esse glamour de você jogar a sua última Copa em casa. Imagina ser campeão, o status que o cara não ia conseguir ia ser um negócio realmente bizarro. A temporada dos dois foi relativamente parecida em termos de números, né? O Kahn jogou 44 partidas e sofreu 36 gols, enquanto o Lehmann jogou 47 e sofreu 33. E o que pesa a favor do Lehmann é que com o Arsenal ele conseguiu ir até a decisão da Liga dos Campeões. E na semifinal ele esteve presente num momento muito importante ali, cara, que ele foi decisivo, ele praticamente definiu o confronto contra o Villarreal. Tinha um penal pro Riquelme bater no último lance de jogo. Riquelme, craque argentino, tal, voando no Villarreal, foi lá, perdeu o pênalti, o Lehmann pegou. Só que na grande decisão, né, o Lehmann acabou saindo do gol ali, ele ia ser driblado pelo Eto'o, ele fez a falta no jogador camaronês do Barcelona ali, isso aos 18 minutos de partida, o que resultou na sua expulsão, ou seja, o Arsenal acabou ficando aí com um homem a menos durante o resto dessa final, e acabou então perdendo o título para o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho e companhia. E aí já na reta final da temporada, o Bayern de Munique, que é um time que tem grande peso, grande influência na seleção da Alemanha, chegou nos caras e deu aquele ultimato, falou, irmão, decide aí. Eu acho que essa indecisão, esse lance de vai ser titular, não vai ser titular, tá prejudicando meu goleiro, no caso o Oliver Kahn, então eu preciso que vocês venham e façam esse pronunciamento o quanto antes. E daí o Klinsmann se coçou para fazer isso, juntamente com o Andreas Kopke, que era o preparador de goleiros e ex-goleiro da seleção também. Então eles foram lá e definiram que Lehmann seria o titular do gol alemão. E aí, para surpresa de muitos, o Kahn reagiu até com uma certa tranquilidade à decisão. Estou muito surpreso e decepcionado com essa decisão, e decidirei meu futuro com a seleção nas próximas semanas. Chegamos então ao Mundial de 2006, no qual a Alemanha fez uma primeira fase, como já era de se esperar, bem tranquila, passou ali sem grandes problemas. Na fase de oitavas de final, eliminou os suecos por 2-0, e nas quartas a gente vem pro ponto alto da narrativa, né? Que foi quando a Alemanha saiu perdendo da Argentina, tomou um gol ali do Ayala no primeiro tempo, empatou no segundo com o Klose, então 1-1, esse empate se estendeu até a disputa por pênaltis, né? Antes dos pênaltis, aquele lance de motivação, tal, discurso ali, o cara vai lá,
apoia o companheiro que vai jogar, o goleiro principalmente é um dos mais bajulados nesse momento aí, e calhou justamente do Oliver Kahn chegar lá no Lehmann, né, e dar aquele tapinha nas costas, falar: irmão, vai lá, tá contigo, confiamos em você, você agora é o pica, você vai ter que ir lá e pegar essas cobranças aí. Falou pro Lehmann, né? Este é o seu momento, você pode fazer isso. Então o Kahn demonstrou aí muito profissionalismo nessa atitude dele, e o Lehmann, por sua vez, foi lá e representou, né? Pegou as cobranças ali do Ayala e também do Cambiasso, que foram decisivas para a classificação da Alemanha para a semifinal. Na semifinal, os alemães acabaram eliminados pelos italianos quando tomaram 2 gols ali já no apagar das luzes, né? E a Alemanha acabou ficando de fora da decisão dessa Copa do Mundo aí. Teve a disputa do 3º lugar, naturalmente, no qual o Oliver Kahn, então, foi condecorado com a possibilidade de jogar essa partida. Foi bem, sofreu um golzinho ali de Portugal, mas a Alemanha fez 3 e acabou sendo medalha de bronze da Copa do Mundo que disputou em casa. E o caminho natural aconteceu, né? Que era o Lehmann continuar, então, dar prosseguimento aí o seu posto de titular, a sua carreira dentro da seleção. Ele disputou, então, a Eurocopa de 2008 com a Alemanha acabou sendo vice, perdeu da Espanha, só que a temporada de 2007, 2008 do Lehmann, ela foi bem ruim. Ele quase que não foi titular do Arsenal, pra você ter ideia, quase não jogou no clube dele, porque ele disputou ali com o Almunia a posição, esse goleiro tava num momento bom da carreira dele e tal, e aí no ano de 2007, né, o Oliver Kahn, ele não perdeu a chance, né, de dar aquela cutucada, né, cara. Então ele disse o seguinte, ele disse que um reserva do clube não pode ser titular da seleção. Rapaz, nessa temporada aí do Lehmann, ele disputou apenas 13 partidas, pra você ter ideia. E aí, no ano de 2007 ainda, né, o Oliver Kahn, quando perguntado por um jornal alemão, dando uma entrevista ali ao Der Spiegel, quando perguntado como que ele se sentiu, né, diante de todos esses fatos, esses ocorridos, ele finalmente foi sincero ali e falou que sentiu como se fosse um tapa na cara mesmo, né, se sentiu muito traído, muito apunhalado pelas costas, digamos assim. Claro que me fiz muitas perguntas. Klinsmann e Lehmann não têm o mesmo advogado? Lehmann e o técnico da DBF, Oliver Bierhoff, não se conhecem desde a infância? É uma coincidência que suas esposas sejam amigas? Então ficou nítido, né, cara, que apesar daquele momento legal lá que a gente teve na Copa de 2006, eles se abraçaram depois, cumprimentaram e tal, ficou ali uma mágoa, um ressentimento, principalmente da parte do Oliver Kahn, que sugeriu que essa titularidade do Lehmann foi dada por meio de relações, digamos assim, né? Ele é brother do técnico, Bierhoff, que era o diretor, alguma coisa da Alemanha, o Andreas Kopic, que era o preparador de goleiros, também era amigo do Lehmann, as esposas ali ele citou, então várias coisas aí que, segundo o Oliver Kahn, lógico, não tô falando que é verdade, influenciaram para que ele ficasse no banco e para que o Lehmann fosse o titular da Alemanha. E uma parada que é interessante de lembrar é que o Klinsmann treinou o Bayern de Munique ali alguns anos depois, em 2008, onde o Oliver Kahn era rei e mandava no vestiário, né? E a vida do Klinsmann dentro do Bayern não foi nem um pouco longa, né? Ele foi muito mal como treinador e acabou sendo rapidamente demitido. Rapaz, troca de farpas, disputa de egos aí no gol alemão. Se você já conhecia essa resenha, mano, bota aí nos comentários aí o que você acha dela. Se você não conhecia, ficou surpreso e tal, comenta aí também que eu quero saber a sua opinião sobre este caso, beleza? Além do mais, sugira temas desse tipo, cara, polêmicas, curiosidades, estatísticas, números, enfim, tudo que for relacionado ao futebol aí que eu vou avaliar e com certeza aí posso estar fazendo nas próximas semanas, fechou? Então muito obrigado pelo acesso, até a próxima e falou!